Isso. Amém? Boa tarde a todos, a graça e a paz. Amém? Quero convidar você a abrir, diferentemente dos outros domingos. Hoje nós não vamos abrir em 1 João, certo? Nós vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 3, tá? A gente, no período de aqueles próximos sermões, a gente tratasse de outras coisas, então em janeiro a gente volta às exposições de 1 João. O capítulo 2 já está bem organizado, os próximos sermões, mas eu gostaria de compartilhar hoje um texto do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós leremos o verso 14. Gênesis capítulo 3, verso 14. Diz assim, todos acharam? É facinho de achar, né? Gênesis. Diz assim, o texto sagrado das Escrituras. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar de graça mais uma vez a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, Senhor Deus, de culto, de reunião, de ajuntamento, como já foi cantado, como já foi dito desde o início, na oração inicial, ó Deus, no momento de louvor, ó Deus, é por causa do Senhor que nós estamos aqui, por causa deste amor tão grande, como foi cantado, ó Deus, esta tarde, início de noite, um amor tão grande, que João, Deus amou o mundo de uma tal maneira, e esse amor foi evidenciado enviando o seu Filho bendito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna em Cristo Jesus. E é por causa desta promessa bendita que nós nos reunimos esta tarde para adorarmos o Deus único, o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E agora nós pedimos mais uma vez que no abrir e fechar da minha boca, Senhor, a Tua palavra bendita seja exposta, ó Deus, para a glória exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a oração que eu faço hoje e sempre. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. O tema que nós propomos para hoje é o que temos produzido. Alguns dias atrás, eu estava fazendo um devocional com a Brenda Gavar. Estou fazendo com ela a leitura do Evangelho de Lucas, mas nada mais propício do que elas terem uma ideia mais ampla, né, dos escritos de Lucas, para que elas entendam, né, o que está sendo exposto aqui às quartas-feiras. Então nós estamos de forma sistemática, a gente tem feito essas leituras quase que diariamente, né? Às vezes estou na quarta, às vezes no domingo, mas quase diariamente nós temos feito algumas leituras no Evangelho de Lucas. E eu estava lendo um texto, eu gostaria de compartilhar o texto que nós estávamos lendo, porque foi esse texto que, na verdade, sugeriu aquilo que eu pretendo trazer para os irmãos. Abra comigo Lucas, é rapidinho, tá bom? Lucas, capítulo 13, com certeza será tema de reflexão, de reflexões nos próximos meses, no ano que vem. 13, 22, a partir do 22 ao 27, diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos?
esforcem para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem de mim, todos vocês que praticam a maldade. A gente fez algumas considerações nesse texto e veio uma pergunta, eu achei muito interessante. Pergunta da Brenda, diz assim: como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que nós somos conhecidos de Deus? Porque uma coisa é nós o conhecermos. Eu disse, é verdade, que o mais importante não é quando nós o conhecemos, na verdade é que Deus, de fato, nos conhece. E dentre algumas coisas que nós trabalhamos para ajudá-las nessa compreensão, eu disse que ajudaria se nós, por exemplo, para respondermos esse questionamento, a gente produziria então um outro questionamento. E que questionamento era esse? Ou seja, nós nos arrogamos que conhecemos a Deus. Então, a pergunta que a gente precisa falar para sabermos se de fato nós somos conhecidos de Deus é: o que o conhecimento a respeito de Deus que nós temos tem produzido em nós? Se nós conseguirmos responder honestamente, sinceramente a esse questionamento, a gente caminha na direção dessa pergunta: somos conhecidos por Deus? Nós temos aprendido aqui, se nós guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos nele. Se nós permanecermos nele, é porque nós somos conhecidos de Deus. Tá bom? Então, e essa conversa, essa boa conversa, essa produtiva conversa, surgiu a ideia desse tema: o que nós temos produzido. Então, a nossa conversa levou a gente a pensarmos mais um pouco a respeito desse questionamento, que com certeza alguma vez na dinâmica das nossas vidas aflora. Nós somos conhecidos por Deus? Aí você vai dizer: sim, tudo bem, mas o que o texto de Lucas tem a ver com o versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis? Porque eu acredito que aquilo que está colocado pelo texto sagrado nos ajuda a entender essa questão de que nós temos produzido. Então eu decidi usar essa expressão. Eu vou ler de novo. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Eu quero que você atente aqui para a última sentença do versículo: e pó comerá todos os dias da sua vida. E pó comerá todos os dias da sua vida. O texto que nós lemos, ela retrata aquilo que a gente costuma dizer que é uma sequência de maldições que Deus declara depois da queda. Depois da queda, depois que o homem transgride, depois que o homem se aparta, depois que o homem, ele se afasta de Deus, a gente conhece houve na verdade essa maldição para a mulher, houve essa maldição para o homem e consequentemente tem um desdobramento na terra e tem a maldição para essa serpente. Nós vamos ver bem direitinho aqui na frente.
Veja o verso 16, para a gente entender melhor o que eu pretendo falar. Verso 16 diz assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, depois da queda, depois da transgressão, Deus declara para a mulher: olha, digamos, a sua experiência mais marcante, e não há na vida de uma mulher, a experiência mais marcante do que a maternidade, sim ou não? E ela vai dizer assim: aquilo que é objeto do seu desejo, sabe, que é a experiência mais marcante para a mulher, ela será uma experiência linda, é uma experiência maravilhosa, mas é uma experiência marcada pela dor. A experiência mais marcante na vida de uma mulher seria ou será marcada agora pela dor. E as mulheres sabem que é a dor mais intensa que um ser humano pode sentir, é a dor do parto. A maior alegria de uma mulher, a maior e mais profunda experiência na vida de uma mulher, que é conceber, que é gerar filhos, mas naquele momento mais sublime será marcada pela dor e o sofrimento, seria carregado de dor e sofrimento. Ou seja, a gente percebe que depois da queda, nem a mais bela e sublime experiência foge, está isenta da dor e do sofrimento. Depois da queda não há alegria plena para o homem. Isso eu digo o homem natural, o homem sem Deus. E agora o verso 17 diz assim, ó: e ao homem declarou. Interessante que aquilo que é dito para o homem tem um desdobramento na terra. Diz assim, ó: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Para a mulher, ela vai dizer o seguinte: você agora, mesmo na sua experiência mais sublime, será marcada pela dor. E o homem, porque você deu ouvidos, maldita será a terra. Essa terra que deveria, de forma graciosa, digamos aquele que é muito conhecido, se plantando tudo dá. Depois da queda, isso não aconteceria. O texto diz que a terra agora produziria abrolhos. Em outras versões, a terra começou a produzir abrolhos. É uma planta rasteira, com muitos espinhos. Ou seja, o trabalho do homem agora, ele passa a ser dobrado. Como eu falei, a terra que deveria produzir graciosamente, agora precisaria ser trabalhada para ser fértil. O homem precisa trabalhar a terra. Isso é consequência da queda. E o texto, e o versículo 14, que nós lemos esta noite, é justamente a maldição contra a serpente que havia induzido os primeiros habitantes a transgredir os mandamentos, e com isso, e por causa disso, eles são expulsos da presença, são expulsos do Éden. E aqui, aí eu preciso que você me escute com atenção. Porque se você fizer o texto diz: a serpente sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Se você fizer uma pesquisa rápida e simples, você encontrará duas categorias de serpente, que é cobra. Você encontrará os animais, as serpentes que são herbívoras, na verdade, que são herbívoros. São animais que geralmente se alimentam de frutas, folhas, né?
algumas bactérias. Os alunos aí me ensinem, me ajudem. São esses conhecidos, os animais herbívoros. E há uma categoria de cobras que está nesse. São herbívoras. E se nós formos buscar mais, existem outras serpentes que estão em outras categorias, em outra categoria. E que categoria é? São as carnívoras, que geralmente se alimenta da carne de outros animais. O que eu estou querendo dizer? Porque você não vai encontrar na cadeia alimentar, ou seja, que tenha sido catalogado, por exemplo, serpentes pó. Se alimenta de pó? Você conhece, pelo menos como eu falei, não foi catalogado, por exemplo, serpentes que se alimentam de pó. Ou elas são herbívoras, ou elas são carnívoras. Ovívoras elas não são. Os irmãos sabem que a serpente ela é uma ilustração da figura do diabo. A maldição, escute, a maldição é sobre de fato o animal. Mas o que tem depois, diz assim, ele comerá pó todos os dias da sua vida, aqui é uma outra coisa. Porque serpentes não se alimentam do pó. E de que pó é esse, então, que o texto está falando? O pó da terra tem a ver com a produção humana. O pó da terra é fruto dos dejetos produzidos pela maldade humana. Nós temos usado uma expressão aqui, tanto eu como o Hélio, nós falamos que nós vivemos uma sociedade diluída. O que é uma sociedade diluída? Que vai fragmentada. É uma geração ou uma sociedade fragmentada. E nessa fragmentação, o que nós vamos andando, nós vamos caminhando e vai soltando. Soltando o quê? Rastro. Que rastros são esses? Rastros de maldade. Essa serpente, o diabo, o inimigo das nossas almas, se alimenta da produção da maldade da humanidade. Satanás se alimenta daquilo que é produzido pela raça humana. Satanás é a proporção daquilo que a humanidade torna. Passa no imaginário de muita gente que o diabo é uma força antagônica a Deus com a mesma proporção. Isso não é verdade. É um ser que só sobrevive e só se sustenta por causa da maldade humana. Ele é um ser que, para ser aquilo que ele é, ele precisa do homem. As ações malignas do homem alimentam o inimigo das nossas almas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos aquilo que nós produzimos. Se a nossa produção, se na caminhada, se nós caminharmos em direção a Deus, nós seremos a proporção. Nós seremos a proporção de quê? Nós seremos a proporção daquilo que nós somos chamados, imagem e semelhança de Deus. Mas se a nossa produção for malignidade, nós seremos o prato que alimenta o inimigo das nossas almas. Ele tem aquilo que nós damos. Mateus, no capítulo 6, versos 22 e 23, nos ajuda a entender que nós somos a produção daquilo que fazemos. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas,
quão grandes serão tais trevas. O que é? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Se a produção, se na dinâmica da caminhada, a sua produção, assim como os teus olhos, forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, ou seja, se as suas produções forem maus, teu corpo será a semelhança da tua produção. Se a nossa vida é uma vida desregrada, nós produzimos o alimento perfeito para o diabo. O contrário disso é uma vida que glorifica a Deus. O contrário de uma vida desregrada, que alimenta a serpente, que alimenta o inimigo das nossas almas, o contrário disso é uma vida que glorifica a Deus. O modelo de vida desenvolvida por nós definirá quem conhecemos e se somos conhecidos por Ele, e se nós estamos alimentando e quem nós estamos alimentando. A forma como nós lidamos, a forma como nós caminhamos dirá, respondendo à minha vida e também aos irmãos, dirá se nós o conhecemos, se somos conhecidos por Ele, ou se nós estamos alimentando o inimigo das nossas almas. A nossa produção dirá isso. É um conceito bíblico. Se conhece os frutos pela árvore, se conhece os frutos. Nossa maldade, escute o que o texto está dizendo aqui esta noite, a maldade é uma fonte de sustentação e manutenção do diabo. Ele se alimenta das transgressões e do pecado da humanidade. E aí a gente olha para o meio em que nós estamos inseridos. Aí a pergunta é: o meio que nós vivemos é um meio que glorifica a Deus ou é um meio que produz farta alimentação para o diabo? Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Os irmãos terem ideia, fazer uma pesquisa rápida, 1.600.000 pessoas são mortas por dia no mundo de forma violenta, são matadas, são assassinadas. Isso só pessoas que são assassinadas. E quando a gente olha para esse número, ou seja, 1.600.000 pessoas são assassinadas por dia no mundo inteiro. E a gente olha, por exemplo, de uma forma bem simples, você vê assim: fulano foi assassinado, ou seja, alguém tirou a vida, ou seja, foi um assassinato. Mas não é só um assassinato. Quando a gente olha o número absurdo, 1.600.000 pessoas morrendo por dias assassinadas, não é só um assassinato, é a raça. É a raça matando a própria, uma raça matando a própria raça. Você sabe o que é a expressão autofagia? Ou seja, é um ser, um animal ou alguém que basicamente se alimenta da carne de outro animal. A gente vive numa sociedade que a gente olha só, o fulano foi assassinado, mas olha de forma mais ampliada, é raça dizimando a raça humana. É ou não é um prato cheio? No Brasil, nós temos em torno de 7 homicídios por hora. 7 vidas são ceifadas de forma violenta no Brasil a cada hora.
a própria raça. Isso fere mortalmente aquilo que o próprio Jesus diz lá em João, no capítulo 10, o verso 10: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plenamente. Aquilo que é normal na sociedade, nos nossos dias, na nossa geração, é frontalmente contrário ao conceito de Jesus. Eu vim para que tenham vida. Quando matamos o nosso semelhante, nos colocamos como antagonista, diferentes a toda a expressão de Deus. A cada 5 minutos uma mulher é estuprada em nosso país. A cada 10 minutos uma mulher sofre violência de alguma forma. 10 minutos. A cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Enquanto nós estamos aqui juntos, reunidos, glorificando o nome do Senhor, uma mulher será morta no Brasil. Sem falar na corrupção, na injustiça, na pornografia, na traição, no abuso de poder, na ingratidão e uma infinidade de desgraças que compõem o enredo dos nossos dias. A humanidade alimenta, fornece o alimento que mantém o diabo vivo. O mundo em que nós vivemos produz, sem parar, o alimento que nutre o diabo. São as experiências mais desumanas. E a gente é marcado por essas experiências desumanas. Todos os dias. Todos os dias nós somos impactados. Nós ouvimos, nós vemos, nós testemunhamos as experiências mais degradantes, mais desumanas. E o que é isso? São os dejetos que vão ficando. E ele vai comendo, ele vai se alimentando. As nossas produções fazem com que o diabo continue agindo à solta. Aí você vai dizer assim: peraí, se você está dizendo que ele age à solta por conta das nossas produções, e quando eu digo nossa, coletiva e individualmente, como seres humanos, como raça humana, a pergunta é: por que então não está tudo dominado? Por que não está tudo dominado por ele? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar um vídeo. Só um vídeo para ilustrar aquilo que eu pretendo dizer, aquilo que eu estou querendo dizer para os irmãos esta noite. Preste atenção, é um vídeo curtinho de 3 minutos, 3 minutos e 30, tá bom? Faz parte, é uma ilustração da reflexão, do sermão, tá bom? Não vai fugir, tá bom?
sou a Gláucia, com 27 anos, eu adotei uma senhorinha de 70 anos. O pessoal conta que ela estava atravessando a rodovia com o irmãozinho de 4 anos. O caminhão pegou ela e o irmãozinho. Ela era menina. Falava que ela gritava muito. Pedrinho, Pedrinho, ela chamava. Aí o irmãozinho faleceu e ela chegou toda machucada, toda quebrada no hospital. Foi anunciada para falar, eles acharam uma criança, tudo, mas ninguém apareceu. E nisso foi ficando, com 60 anos, 60 e poucos anos, ela morou ali dentro do hospital. Eu era copeira do hospital e lá eu conheci a Tatinha. O hospital fechou, ela foi para um abrigo. Aí eu fui atrás, eu vi que ela chorou e pediu que ela queria ir embora. Ali eu já senti alguma coisa, sabe? Eu falei, eu não vou deixar ela aqui. Eu passei algumas dificuldades, fui na defensoria pública. E eu falei para eles que eu não tinha condição de cuidar dela e que eu não queria abandonar ela. Eu vou ficar com ela, mas tá muito difícil. Aí eu fui, cheguei no asilo, sabe, os idosos, retinho, cantinho, sabe? Eu falei, não vou abandonar ela. Eu falei assim, se ela passar fome, a gente vai passar fome junto. Ela viu as coisas dela tudo no quarto que ela dormia da Emily, você tinha que ver ela me abraçando. Ela falou, não ia embora mais. Abraçou eu e ela tadinha, que é tadinha. O tadinha dela é que ela gosta. E do nada ela começou a me chamar de mãe. Ó, a mãe. É, né? A mãe, né? Ser mãe é maravilhoso, gente. Quando eu falo para as pessoas que quando ela tinha 40 anos eu nasci, a mãe dela nasceu. Que hoje você vê as pessoas adotando crianças, às vezes tem 3 anos, já não quer mais, mas adotar uma pessoa idosa e na situação que ela adotou, não deve ser fácil. A Cota nunca teve ninguém para chamar de mãe. E eu vejo a Gláucia como mãe dela, né? Então é muito bonita. Ela faz parte de uma família hoje, né? Mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ela. Não muda nada. A mamãe, ó. A mamãe gosta de você muito, ama você. Tá bom? Tá? É verdade que as experiências desumanas, elas que caminham e que cercam a todos nós, elas de forma clara, e o texto é claro, do pó comerá todos os dias. O diabo é a proporção da maldade da humanidade, mas é também verdade plena e absoluta de que esse mal que campeia, né, como a gente diz no interior, a nossa geração, ele não prevalecerá nunca e jamais. Sabe por quê? Porque enquanto existir homens e mulheres inspirados por Deus, inspirados pelo seu Espírito, e essa graça for percebida, o mal não dominará o mundo. Porque existem pessoas, a semelhança, eu poderia ter colocado nos mais diversos vídeos, mas pessoas como a Gláucia, e pessoas que estão repletas pelo mundo, assim como o mundo está repleto de maldade, e é verdade, mas o mundo também está repleto de homens e mulheres que vivem a semelhança de Deus.
Porque nem toda a raça humana se sujeitaram ou se sujeitam à cultura do ódio e da morte. Porque existem mulheres, homens e mulheres, que no decorrer da história não se dobraram nos seus joelhos. A máxima vigente nos nossos dias: sempre haverá remanescentes na história da humanidade, marcada pela maldade, sim, é verdade, mas sempre também será marcada pelo protagonismo da ação poderosa de Deus na vida desses homens. 1 Reis, capítulo 19, verso 18: mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o beijou. Que mais difícil! E nós vivemos uma geração difícil, extremamente maldosa. Mas seja qual for a geração, seja qual for a era, o Espírito do Deus vivo sempre soprará através de vida de homens e mulheres. Nem todos olham para o outro como o diferente, mas há alguém que olha para o outro como semelhante. Enquanto existir pessoas, homens e mulheres, que olhar para o outro como semelhante, o mal não prosperará e não dominará a humanidade. Nem todos escolheram apontar, acusar, destruir, mas escolheram ser instrumento da graça de Deus neste mundo. Enquanto houver uma pessoa que pratica o amor e a graça de Deus, há esperança para o mundo. Por que nós continuamos? Por que nós continuamos acreditando na vida? Nós continuamos acreditando? Por que nós, a despeito de tudo que nós temos visto nos nossos dias, na nossa geração, nas gerações passadas, nas gerações futuras, por que a gente não abre mão? Por que a gente olha para esse mundo e percebe esperança? A ação de Deus na vida de homens e mulheres. E como nós costumamos falar, Deus continua agindo na vida de pessoas. Porque Tiago nos ajuda a entender quando ele vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda compreensão de bondade tem em Deus o seu nascedouro. Bondade, misericórdia, graça não é passada de mãe para o filho no cordão umbilical, não. Não se aprende sobre bondade, não se aprende sobre graça na escola. Se aprende graça, se aprende compaixão, se aprende amor na pessoa de Deus. Deus é a única fonte de amor. O mundo que nós vivemos está caído. E é verdade. O mundo está caído. É o que a gente ensina e aprende. O homem, a humanidade se depravou. Mas a despeito dessa condição do mundo, a graça de Deus tem sido manifesta na vida de muitos. Enquanto esta graça permanecer na vida de muitos, o mal não prevalecerá em tempo algum. Enquanto existir, como está descrito, como está registrado no livro aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. O mal
não prevalecerá. A prática do amor e da compaixão preserva desse mundo, preserva esse mundo não ser totalmente dominado pelas hostes da maldade. De onde é que vem esse amor e essa graça? É Deus manifestando seu amor e sua graça nesse mundo caído todos os dias. Quer uma ilustração? Abraão ele faz uma oração lá no livro de Gênesis, se eu não estiver enganado, no capítulo 18 do livro de Gênesis. Sodoma ia ser destruído, sim ou não? Ele faz uma intercessão: o Senhor matará os justos juntamente com os ímpios? Se tiver 50 justos, não pouparás? Sim. Aí ele começa, acho que ele chega a 10, ele chega a 10. Se tiver entre esses 10 justos, o Senhor poupará? Enquanto tiver no mundo marcado pela maldade, pela dor e pelo sofrimento, mas a despeito desta condição, e nós não podemos negar que essa seja a condição da humanidade e do homem, mas a despeito disso, todas as vezes que um homem ou uma mulher, na sua condição pecadora, manifestar a graça de Deus, o amor de Deus no mundo, há esperança para esse mundo. É por isso que a igreja não pode abrir mão. É por isso que a igreja não pode deixar de anunciar essa esperança ao mundo, dizer para o mundo: não, o mundo não é só maldade, existe esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo, o seu Filho bendito. É Ele que é capaz de constranger corações, como está lá no texto sagrado. É esse amor que constrange o homem. De onde essa mulher tirou a ideia? De onde é que homens e mulheres tiram a ideia de fraternidade? De onde é que as pessoas tiram a ideia de que o outro não é o diferente, mas que o outro é o semelhante, a não ser do ser bendito, do ser divino, do ser eterno, do Deus, desse ser santo que é Deus? Por que eu quero dizer isso? Eu estou encerrando. Porque quem quer permanecer alimentando o diabo encontra sempre desculpas. Mas quem deseja expressar, manifestar no mundo caído a graça e o amor de Deus precisa encontrar um jeito. Faz sentido isso? Quem quer continuar alimentando a serpente, que é a figura do diabo, sempre encontrará desculpas. Mas quem quer ser instrumento de Deus da geração encontra um jeito. E o que nós precisamos fazer é encontrar um jeito. Sempre haverá homens e mulheres dispostos. Mesmo que, como está lá em Samuel, os dias eram tensos, os dias eram densos, não havia profecia, não havia visões, Deus não se revelava. Mas antes que a lâmpada se apagasse, o jovenzinho deu ouvidos à voz que bradava dos céus. Esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Continuarmos dando desculpas e continuar alimentando o inimigo das nossas almas, ou encontrarmos um jeito de ser a expressão da graça e do amor de Deus nesse mundo caído. Que Deus nos ajude e nos despede para tamanho desafio de sempre.
história do que o Joaquim acabou de falar, lá em Apocalipse, João vai dizer assim: vi um dragão, a antiga serpente,